Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte Bet-peor, e ninguém sabe, até hoje, o lugar da sua sepultura. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. Esse vídeo é referente à primeira pergunta que recebi no primeiro dia do ano de 2025, se Moisés ressuscitou ou não. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo e compartilhar com vocês, meus queridos irmãos. Quero primeiramente agradecer a Deus e agradecer a cada um de vocês que fazem parte desse canal. Estamos aí com 20 mil seguidores. É graças a você que esse canal existe. Vocês que gostam do canal, que gostam do conteúdo que a gente produz aqui, eu peço a vocês que considerem orar por nós, orar por esse canal, orar para que possamos falar aquilo que é da vontade do Senhor e que possamos pregar o Evangelho. Peço a vocês, irmãos, que orem por nós, orem por mim, orem pelo irmão Walter e peça que Deus nos ilumine e nos abençoe. E você que nos assiste, como esse é o primeiro vídeo no primeiro sábado de 2025, que o seu principal plano, o seu principal projeto para 2025 seja Cristo em sua vida, seja dar o melhor de si para Cristo, acertar-se com Ele. Caso você não tenha entregado a sua vida a Ele, não tenha passado pelo batismo, entregue sua vida a Cristo, passe pelo batismo, pois estamos aí no finzinho da história. Eu não entendo nada de futebol, costumo brincar com os irmãos, com os amigos, que se fosse um jogo de futebol, estaríamos aos 49 e 99 do segundo tempo, ou seja, prestes a acabar. A história da humanidade está prestes a acabar e muitos às vezes não se decidiram, não se entregaram a Cristo. Entregue sua vida a Cristo, pois somente nele teremos a vida eterna. Passemos ao texto. Esse texto é muito interessante, irmãos, que esse texto nos mostra que Moisés morreu e Deus, o próprio Deus, o sepultou num vale na terra de Moabe. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Olha que interessante, ninguém sabe onde Moisés fora sepultado. E o texto nos diz que Moisés morreu e que Deus o sepultou. Esse texto é muito interessante. Só que quando vemos uma passagem do Novo Testamento, fica um pouco difícil entender. Moisés morreu, como que ele apareceu quando ele aparece na transfiguração junto com Elias e Jesus. Leiamos o texto. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. No verso 9 diz o seguinte: E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Esse texto é muito interessante, irmãos, que esse texto nos mostra que Moisés e Elias apareceram junto com Jesus quando Jesus se transfigurou, seu rosto ficou brilhante, suas vestes ficaram brancas, e veio uma voz do céu, que é a voz do próprio Deus, dizendo que este é meu filho amado, em quem me comprazo. Nesse texto temos Jesus transfigurado, com aparência glorificada, temos Elias e Moisés. Pedro até diz: se queres, farei 3 tendas, ou seja, entendeu que aquela visão era uma coisa palpável, uma coisa que necessitaria 3 tendas para que aqueles 3 homens ficassem aquele dia naquelas tendas. E esse texto é interessante que quando olhamos o texto de Lucas 9:30, o texto diz que apareceram 2 varões, 2 homens. Ou seja, aqueles que apareceram eram 2 homens reais, não eram apenas uma visão. Muitos argumentam, por causa da palavra que aparece ali no verso 9, que foi o versículo que li, que Jesus pediu para que não se contasse a ninguém sobre aquela visão. Eles argumentam que a palavra ali, Horama, se refere a uma visão que não é uma coisa palpável, uma visão sobrenatural, que é uma visão tipo um filme que passou na frente deles e não uma coisa real. Porém, quando analisamos a ocorrência desta palavra ao longo dos escritos neotestamentários, temos uma importante ocorrência, que é a ocorrência de Atos 7, 30 e 31, onde Estevão está narrando a aparição de Deus a Moisés e ele usa essa mesma palavra. Leiamos o texto. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Olha que interessante, aqui
relatando a visão que Moisés teve na sarça ardente, onde Deus apareceu a Moisés, o texto usa a mesma palavra que quando analisamos a ocorrência das palavras Horama, tanto naquele texto de Mateus 17:9, quanto aqui em Atos 7:30, vemos que a palavra Horama significa uma visão real, algo que aconteceu de fato real. Pois se usarmos o argumento que Horama significa uma visão tipo um filme, uma coisa que não é real, então temos que acreditar que a aparição de Deus na sarça ardente também foi uma coisa irreal. E isso não é aceitável. Por isso vemos que esse argumento da palavra Horama cai por terra, é um argumento falacioso. E é interessante, irmãos, analisarmos isso, porque se aquilo foi uma visão real, se realmente apareceu Moisés e Elias junto com Jesus ali, como que fica se o texto de Deuteronômio diz que Moisés morreu e foi sepultado? Muitos argumentavam que era uma visão. Vemos que não tem como dizer que aquilo era uma visão de algo irreal, tipo um filme, uma alucinação, digamos assim, uma ilusão. Já vimos que é impossível. Então, aquilo deve ser ou Moisés na forma de um espírito, de um ser imaterial, e Elias, sabemos que Elias foi arrebatado. Elias não passou pela morte, ou seja, Elias foi para o céu e foi transformado, consequentemente, para estar no céu. Então, está Jesus vivo, uma pessoa real, Elias, uma pessoa real, e Moisés, um espírito. Isso não cabe na Bíblia, porque seria uma coisa estranha e uma sessão quase que mediúnica. O espírito de Moisés está ali, isso não vemos nada na Bíblia que seja compatível a essa interpretação. A melhor interpretação para esse texto é a interpretação de que Moisés ressuscitou. Por isso, eu quero apresentar para vocês alguns textos para que os irmãos entendam por que eu defendo que Moisés ressuscitou. Quando analisamos essa visão e entendemos que Moisés realmente ressuscitou, vemos que ali está Moisés ressurreto, Jesus e Elias transformado, né? Nesse texto, vemos que Moisés representa as pessoas que passaram pela morte e ressuscitarão para estarem com Cristo, e Elias representará as pessoas que serão arrebatadas sem verem a morte para também estarem com Cristo por ocasião da vinda do nosso Senhor Salvador Jesus. E é interessante, irmãos, que alguns textos nos dão pistas de que Moisés realmente ressuscitou. Alguns não, mas não tem um texto claro dizendo que Moisés ressuscitou. Realmente, não temos um texto claro dizendo com todas as letras Moisés ressuscitou. Da mesma forma, não temos um texto claro para inúmeras coisas. Não temos um texto claro dizendo para não usar drogas. Temos inúmeras coisas que não há textos claros, mas o que devemos entender é que os textos nos apresentam alguns detalhes que nos mostram que Moisés realmente ressuscitou. Basta lermos os textos e entendermos os detalhes, por que aquele detalhe está ali. Quando vemos Romanos no capítulo 5, verso 12 a 14, temos um detalhe surpreendente que nos mostra que Moisés ressuscitou. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei não havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que há de vir. Olha que interessante, irmãos, esse texto que às vezes lemos e passamos despercebidos e não nos atentamos aos detalhes que o Espírito Santo nos deixou para revelar coisas surpreendentes. Quando analisamos o verso 14 nos mostra uma coisa impressionante. Esse texto está falando que o pecado entrou no mundo e por ocasião da entrada do pecado entrou também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E aqui no verso 14 temos um detalhe impressionante. Diz o seguinte no verso 14: Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Olha que interessante, irmãos. Por que o texto nos traz esse detalhe? Que a morte reinou desde Adão até Moisés. É interessante notarmos esse detalhe, porque eu gosto desse detalhe, que a gente vê que com a entrada do pecado, o homem que era para viver eternamente, passou a ser mortal, passou a morrer. Então, a morte veio reinando de Adão até Moisés, pois todos vieram morrendo. Por que a morte reinou até Moisés? Por que o reino da morte foi quebrado em Moisés? Porque Moisés ressuscitou, ou seja, o reino da morte foi quebrado em Moisés, a morte reinou até Moisés. O texto poderia dizer que a morte reina até hoje, né? Reina até os dias do escritor, até os dias de Mateus, ou até os dias de Cristo que ressuscitou. Por que a morte foi quebrado, o reino da morte foi quebrado em Moisés? Pois Moisés foi o primeiro a ser ressuscitado. Porque o reino da morte foi quebrado com a ressurreição de Moisés. E quando entendemos mais um texto do Novo Testamento, isso fica mais claro. Leiamos Judas. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda.
Esse texto é interessante, que aqui é a mesma linguagem grega que é usada em Zacarias 1 e 2, naquele texto do anjo do Senhor. E aqui temos Miguel, uma personagem interessante. Mais pra frente farei um vídeo especial sobre Miguel. Não falarei nada aqui, não darei nenhum spoiler, mas farei um vídeo especial sobre Miguel. Mas o detalhe que eu quero que os irmãos se atentem aqui é o seguinte, que aqui diz que Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Olha que interessante. O texto de Deuteronômio diz que Moisés morreu e foi sepultado, que Deus o sepultou em um lugar que ninguém sabe. Esse lugar que ninguém sabe, muito possivelmente, para não haver peregrinações, idolatrias ao túmulo, alguma coisa desse tipo posteriormente, quando eles descobrissem aonde seria o túmulo de Moisés, ou se eles soubessem aonde era o túmulo de Moisés. Muito provavelmente Deus ocultou essa informação por isso, porque Moisés foi um profeta muito especial. No texto de Deuteronômio diz que nunca se levantou um profeta como Moisés, no verso 10, que falava com Deus face a face. Então por isso que Deus ocultou o lugar do túmulo de Moisés. Mas o texto nos diz que Moisés morreu e Deus o sepultou. E no texto de Romanos diz que a morte reinou de Adão até Moisés. O reino da morte foi quebrado em Moisés. E quando lemos esse texto, vemos que Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Aí eu te pergunto, Moisés foi sepultado, Deus o sepultou, ninguém sabia onde era a sua sepultura. Por que Miguel e o diabo contendiam, disputavam a respeito do corpo de Moisés? Por que essa disputa pelo corpo de Moisés? Para que essa disputa? Se Moisés foi sepultado, ninguém sabia onde ele estava sepultado? Interessante pensarmos nisso. Se Miguel e o diabo estavam disputando essa contenda ali, eles contendiam um significado de contenda judicial, se eles estavam disputando o corpo de Moisés é porque algo mais tem aí. Quando entendemos João, no capítulo 5, vemos que a sequência é morte, ressurreição e salvação e condenação. Ou seja, aqui a disputa pelo corpo de Moisés é para ressuscitá-lo. Porque não tem outro significado. Por que disputar um corpo de alguém morto que estava enterrado? Esse texto nos mostra que a disputa pelo corpo de Moisés era para ressuscitá-lo, provavelmente. Porque não tem outra lógica, outro sentido de Miguel e diabo disputarem um corpo, um cadáver. Não tem outro sentido. E sabendo que a morte reinou de Adão até Moisés, ou seja, todos esses indícios, nas entrelinhas, vemos que Moisés ressuscitou. O que melhor se encaixa com todas essas evidências que a palavra de Deus nos apresenta, nos informa, é que Moisés morreu, Deus o sepultou, a morte foi quebrada, o reino dela, por ocasião da ressurreição de Moisés, porque o Miguel e o diabo disputaram sobre o corpo de Moisés para ressuscitá-lo. Por isso, ele apareceu na transfiguração lá em Mateus 17, ou seja, aquela aparição é de Moisés ressurreto. Espero que esse vídeo tenha ajudado, embora esse vídeo foi um vídeo feito meio às pressas, um vídeo meio correndo, pois estou um pouco apertado, mas que esse vídeo possa fazer com que você tenha mais desejo de estudar a palavra de Deus, tenha desejo de conhecer mais sobre Cristo, entregar a vida a Ele, passando pelas águas e confirmando assim que você é uma pessoa que entregou a sua vida a Ele, a Cristo, que é a fonte de toda a vida. Faça um estudo bíblico, aceite a Cristo no seu coração e demonstre isso para o universo por meio do batismo. Espero ter ajudado e que o Espírito Santo de Deus conduza a mim e a você a entendermos a vontade de Deus. Fique na graça de Cristo e até o próximo vídeo.